Você pode cumprimentar essa pessoa que está do teu lado aí, diga para ela bom dia, pega na mão dela, dê um abraço, se é a sua esposa, seu pai, seu irmão. Acorda. Aleluia. Ainda em pé, só um minutinho. Você vai se assentar agora, só um minutinho. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Irmãos, nós vamos pedir a Deus que abençoe as famílias do Brasil, amém? Vamos pedir a Deus que abençoe nosso estado de Minas Gerais, nosso governador Valadares. Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo. Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras, né? Nós hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Eu quero aqui externar minha gratidão a Deus pela sua vida, papai. Por todos os papais desta igreja, pelos seus pais. E algumas pessoas têm dificuldade com essa data porque tiveram dificuldade com os pais. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Isso existe, isso é real. Eu vi um policial evangélico no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na capital. Ele anda com uma câmera. E todos os traficantes, os vagabundos, os miliantes, os que vivem e trafegam no mundo do crime, quando eles enquadram essas pessoas, ele entrevista rapidamente, ele pergunta, como é que é o nome da sua mãe? Aí o garoto fala, fulana de tal. Falei, seu pai? Fala, não tem pai. Nunca vi meu pai. Não conheço meu pai. Ou meu pai está preso. Ou meu pai mataram. Ou meu pai... Famílias desestruturadas, aonde, escute isso aqui, a figura paterna deixou uma lacuna muito grande. Então, talvez você pense assim, pastor Arlen, mas eu vim de um lar problemático, eu tive problema com meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus pode começar a escrever uma história a partir de você. Jacó teve um pai, Isaac. Isaac teve um pai, Abraão. Mas Abraão não teve uma herança boa do seu pai. Terá. Deus começou com Abraão. Então Deus pode começar uma história com você. Deus pode começar uma história a partir de você. Então você não pode ficar sobre o manto da tragédia a vida toda, com todo respeito ao sofrimento que você enfrentou, ou talvez esteja até enfrentando com a figura paterna. Mas eu quero dizer para você que Deus pode começar através de você. E os pais têm uma importância muito grande na vida dos filhos. Pais, guardem isso que eu estou lhes falando. Guardem isso. Guardem isso. As minhas filhas provavelmente nunca vão beber e nunca vão fumar. Porque elas nunca tiveram essa experiência dentro da minha casa. Agora, eu aprendi a fumar e a beber com meu pai, porque eu vivi e cresci dentro de um lar onde isso era normal, diário, constante. Os pais não podem se furtar desta verdade. Nós pregamos mais através do exemplo do que com palavras. Então, papai, ainda dá tempo de construir uma nova história. E você que foi abusado, sofreu, padeceu, na mão do seu pai, Deus quer começar uma nova história a partir de você. Você não precisa chorar a vida toda. Você não precisa fazer do passado a estrada do seu presente e a sina do seu futuro. Deus está aqui nesta manhã, amém? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor deu a muitos aqui de serem pais, de poder ter gerado filhos. Mas a grande verdade também é que nós também somos frutos de uma geração. Tivemos os nossos pais, temos os nossos pais. Tem história boa, história ruim, é verdade. O Senhor sabe melhor do que nós, de tudo que vivemos e passamos. Nós queremos nesta manhã perdoar os erros dos nossos pais. Perdoar as maldades praticadas. Perdoar tudo aquilo que foi herança maldita, não foi bendita, não foi algo bom que recebemos deles. Nós perdoamos os nossos genitores, nossos pais, e pedimos a graça do perdão para a vida deles,
aqueles que se encontram vivos, aqueles que podem ainda ser alcançados pela tua poderosa mão, toque-os aonde estiver e abençoa-os com a bênção da salvação, da libertação e da transformação. Agora, Pai, levanta aqui pais que sejam exemplo para os seus filhos, pais que verdadeiramente sejam instrumentos do Senhor para a vida dos teus filhos. E que nós, filhos, possamos também sermos uma bênção na vida dos nossos pais, na nossa família, do nosso lar. Guarda cada vida que entrou aqui, cada papai desse ministério, deste momento aqui nesta manhã. Eu oro por cada papai presente e por todos aqueles que não puderem estar aqui, como o pastor Éder, por exemplo, que está em viagem, que está de férias. Abençoe, ó Deus, ele, a Caire, abençoe todos aqueles que estão viajando, que não puderem estar aqui por algum motivo. Que a bênção do Senhor os cubra e os guarde onde estiver. E abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, no nome de Jesus. Nós oramos pelo Brasil, para que o Senhor sare essa nação, liberte essa nação da escravidão, da corrupção, da malignidade, da perversidade do homem. Que o Senhor dê sabedoria, inteligência, temor e tremor ao povo brasileiro. Abençoe Minas Gerais, nosso governador, nosso presidente, as autoridades constituídas, nosso prefeito Valadares. Abençoe esta cidade, tenha misericórdia de governador Valadares. Sopra o teu vento aqui, Pai, em favor desta cidade, em favor dos valadarenses, em favor da nossa cidade, do nosso município. Abençoa as igrejas evangélicas, abençoa o teu povo que estão reunidos nesta manhã, estudando a tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Nós já abençoamos, portanto, cada vida que entrou aqui para meditar, estudar e celebrar a presença do Senhor conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, criança abençoada, jovem, adolescente, homem de Deus. Tem como você aumentar para mim aqui o retorno aqui, meu filho? Faz favor para mim. Amém. Nós vamos nos dividir em classe. Eu vou somente pontuar aqui o seguinte. A única classe de adulto que subirá é a classe do Sérgio. As demais classes ficarão comigo aqui. Obviamente a classe do pastor Éder e a minha classe vão ficar aqui comigo, ok? A classe do Sérgio subirá. E jovem, adolescente, ministério infantil também, está na liberdade de subir, podem ir lá. Logo no final da escola dominical, nós vamos ter aqui uma homenagem para os papais, não vão embora, tá bom? Vamos lá, está liberado jovem, adolescente, criança, vamos lá. Paz. Hein? Deixa eu ver só aí. Vamos lá, todo mundo subindo, todo mundo na classe, lá em cima, né? Aleluia. Olha. Muita criança, viu? Está tudo ali. Aleluia. Tem mesmo. Irmão querido, eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia, se você tem em mãos aí. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Tito. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 1. Fica depois de 2 Timóteo. Tito, antes de Filemão. Bem lá no finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 5. Eu trouxe na tela o texto, eu esperei você abrir, mas agora eu vou trazer no texto na tela, porque eu sei que tem alguns aí que podem precisar da leitura do texto. Muito obrigado, diaconisa Ana, Deus te abençoe. Amém aí, meu filho? Certinho? Ok, muito obrigado. Tito, capítulo 1,
leremos a partir, aliás, apenas o verso 5 por hora. Nós estamos numa escola bíblica dominical. Propomos a estudar o Novo Testamento. Vamos estudar todos os livros da Bíblia. Começamos pelo Novo. Terminando o Novo, nós vamos retroagir e vamos começar no Velho Testamento, livro por livro. Cada escola um livro, portanto é um estudo panorâmico, não é um estudo exaustivo. Ele é panorâmico. Ele traz uma leitura geral de tudo aquilo que está sendo tratado de forma sintética, periférica, né? Propriamente o livro dito. Vamos lá. Capítulo 1, verso 5 diz assim: por esta causa, é Paulo falando a Tito. Essa é uma carta endereçada a uma pessoa. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Outras traduções, bispos. Bispo, presbítero e pastor são sinônimos. São líderes pastorais da igreja, como já te mandei. Amém. Esse é o texto que nós vamos aqui ampliar a nossa meditação, o nosso estudo neste livro, nesta carta de Paulo a Tito. Amém. Então é carta de Paulo a Tito que nós estaremos estudando nesta manhã. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, e nós vamos respondê-la, é: quem foi Tito? Tito, ele era gentio, portanto ele não era um judeu. Ele era um gentio. Lembra-se, o apóstolo Paulo é apóstolo aos gentios. Gentios são todas aquelas nações, povos, raças que não são judeus. Então qualquer outra nação, qualquer outro povo ou raça que não é judeu é gentio. Seja grego, quem for, romanos, todos esses são tratados como gentios na perspectiva judaica, ok? Estrangeiros, gentios, não são judeus. E esse Tito, ele era um gentio porque ele era de origem grega. Esse rapaz se converteu no ministério do apóstolo Paulo, e ele teve um papel preponderante na divulgação do evangelho. Ele não escreveu, mas ele foi por diversas vezes o condutor de algumas cartas que Paulo escrevera. Ele trabalhou muito na obra missionária e foi um grande discípulo que o apóstolo Paulo teve, e ele foi uma bênção para a igreja do Senhor, a igreja primitiva. Lá em Gálatas capítulo 2, no verso 3, eu estou agora mirando em outro livro, que já até estudamos, Gálatas. Paulo faz menção a ele. E Paulo fala assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, ele estava sempre, nem sempre, mas por diversas vezes, ele andou ao lado de Paulo, era um homem de confiança, era um homem de um coração realmente convertido. Ele diz que Tito, sendo grego, ou seja, ele não foi nascido, ele não é, portanto, um judeu, ele foi constrangido pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judeus que se converteram ao cristianismo, mas não queriam largar a filosofia judaica, os preceitos judaicos. E aí diz o texto que ele foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Porque os judeus convertidos na igreja primitiva queriam, por um momento, imprimir as velhas práticas judaicas dentro do cristianismo. Vale a pena ressaltar que cristianismo não é judaísmo melhorado. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Completamente diferente. Ok? Embora o cristianismo teve suas raízes do judaísmo. Jesus era um judeu. Os discípulos, todos eles eram judeus. A Bíblia Sagrada foi escrita através da história do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita. Então, nós não podemos negar a herança judaica, mas uma herança judaica cristã. Então, cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Completamente diferente na perspectiva de vivência. Nós não somos judeus melhorados, nós somos cristãos. Somos gratos ao judaísmo, mas nós somos cristãos. Muito bem. Então, esse camarada,
ele é mencionado, ele é conhecido pelo Novo Testamento. Diversas vezes o apóstolo Paulo vai fazer menção a ele. Só para que você tenha uma ideia, nas duas epístolas de Coríntios, ele é citado 9 vezes. Então era alguém conhecido da igreja daquele tempo e era alguém que tinha uma relação muito próxima com Paulo, de confiança mútua. E ele é conhecido também principalmente por essa carta que Paulo escreve e que leva o seu nome, que está na Bíblia, né? Primeira carta de Paulo a Tito. Então Tito, irmãos, ele era tido por Paulo como um verdadeiro filho na fé. Eu vou ler alguns textos que fazem referência a Tito e como é que fazem. Preste bem atenção. Tito capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele é tratado como um verdadeiro filho na fé. Isso é Paulo falando de Tito, na própria carta que ele escreve para ele. Você é um grande e amado filho na fé. Segundo, também ele é tratado como irmão em Cristo. Agora lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Acompanhe-me comigo a leitura. Olha, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Também ele é conhecido como cooperador e companheiro do apóstolo Paulo. Olha 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro. Então você percebe que era alguém de grande relevância no ministério do apóstolo Paulo e que tinha uma afinidade entre ambos, né? Não era só entre os dois, mas entre várias pessoas, e Paulo faz menção a Tito. E cooperador para conosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. E também ele era tido como um fiel administrador financeiro. Por diversas vezes Paulo teve que colocar Tito em alguns envolvimentos, em alguns momentos em que precisava tanto levar recursos como trazer recursos. E ele fala da idoneidade do compromisso deste homem. Olha 2 Coríntios capítulo 12, verso 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então Paulo dá um testemunho dizendo, olha, Tito é um homem que eu confio. Você pode colocar o que quiser na mão dele, que esse aí é como se fosse eu próprio indo. Eu mesmo fazendo. Então é alguém que, tanto perto quanto longe, ele cumpre o mesmo papel. Vou falar perto e longe, eu li ontem uma carta pequenininha que Martin Luther King mandou para o seu pai quando ele tinha 18 anos e estava estudando fora da sua cidade natal. Ele mandou uma carta para o pai dele naquele tempo, estou falando de muitos anos atrás. Ele manda uma carta para o pai dele e entre algumas coisas que ele fala para o pai, ele diz, pai, aqui está tudo bem, estou conseguindo vencer as etapas das matérias e quero dizer para o senhor que aqui eu estou fazendo tudo o que sim eu estivesse fazendo diante da sua presença. O que ele quis dizer para o pai? Ele disse para o pai, eu não estou fazendo nada aqui escondido do Senhor. Tudo o que eu estou fazendo aqui, longe de ti, é como se eu pudesse fazer diante dos teus olhos, que o Senhor jamais reprovaria o meu ato, ou os meus atos, longe do Senhor. Isso é um filho falando para um pai, sossega o teu coração, pai, porque eu estou vivendo aqui como que se eu estivesse vivendo diante dos seus olhos. Com 18 anos, um filho já sabe definir quem são os seus pais e qual a herança que ele já tem recebido na caminhada. Escuta o que eu estou lhe falando. Eu estou aproveitando um gancho aqui para despertá-los. José foi levado com 17 anos como escravo. Com 17 anos ele já tinha aprendido a ser homem. E teve um comportamento de homem. Por todos os lugares e infortúnios que ele passou. Todos os sofrimentos que ele viveu. Todos. O pai, Jacó, pediu perdão e perdoou o seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Lá na frente, José vai perdoar os seus irmãos. Por quê? Porque ele teve escola dentro de casa, no seu pai. O seu pai trabalhou 14
14 anos pela sua mãe Raquel. Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele, com certeza, ele se lembrou do seu pai. Não é assim que se deve fazer. Então aquilo que o pai faz de bom, imprime no caráter do filho. Aquilo que o pai faz de mal, imprime também no caráter do filho. Por que você acha que as filhas de Ló, tiveram uma relação incestuosa com ele? Porque o pai as levou para o pior lugar do mundo para se viver. E lá tudo era lícito, lá tudo era permissivo. Elas só foram para lá porque o pai as levou. Nós temos que tomar cuidado, gente. Nós temos que tomar cuidado. Vamos ver o panorama da carta de Tito. O panorama dessa carta. Tito, essa carta é a 56ª do livro da Bíblia. São 66, ela é a 56ª. É o 17º livro do Novo Testamento. 3 capítulos, com uma sentada de 10 minutos você lê esse livro. Essa cartinha. Riquíssima, apenas 3 capítulos. 46 versículos. 45 versículos são versículos de história. Por quê? Porque Paulo está relatando fatos com o seu filho na fé, Tito. E um versículo é de profecia não cumprida, que fala justamente da volta de Cristo. E não tem nenhuma pergunta nesta epístola, apenas afirmações. Ela foi escrita, é interessante observar, ela está depois de 2 Timóteo, mas ela foi escrita antes de 2 Timóteo. Você deve se lembrar, na aula passada, 2 Timóteo é o último livro, é a última carta que o apóstolo Paulo escrevera antes de morrer. E Tito vem depois. Na cronologia, perdão, no conjunto dos livros da Bíblia Sagrada. Embora venha depois, foi escrito antes. A data 62 a 64 depois de Cristo. O autor dessa epístola é Paulo, e o local que ele escrevera esta epístola foi na Macedônia. O versículo-chave, eu trago na tela novamente, o versículo-chave dos 3 capítulos e também dos 46 versículos que nós temos no livro de Tito é o versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta. Creta é uma cidade, nós vamos conhecê-lo daqui a pouquinho. Então Paulo está falando a razão porque eu te deixei em Creta. Então tem um objetivo, irmão. Tem um propósito, escute. Foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Paulo teve lá, deu um fundamento, e agora ele envia Tito a Creta para que ele pusesse em ordem aquilo que ainda estava faltando e pudesse levantar líderes em cada cidade, como eu o instruí. A expressão-chave nessa epístola é ordem. Então você vê no versículo 5 que Paulo está falando, coloque em ordem, termina de colocar em ordem, estabelece critérios aí, Tito, faz a coisa funcionar da forma que deve, conforme eu te instruir. O líder não faz o que dá na teia, o líder faz aquilo que foi instruído para fazer. Então ele não coloca Tito lá e fala assim, faz o que você achar que deve. Não, faça do jeito que eu lhe instruí. Esse zelo o apóstolo Paulo sempre teve. Nós temos que aprender, irmãos, a obedecer. Quem obedece, cresce. Obedecer a alguém que talvez esteja acima de você, não é demérito seu. É por isso que Deus nos dá uma família. Por quê? Para nós ensinarmos os nossos filhos a obediência. Por quê? Porque quando ele chegar lá fora, ele vai ter que ouvir alguém e obedecer alguém. Até um presidente da república, ele não pode sair fazendo o que pensa, o que dá, o que quer. Ele tem que obedecer certos princípios, certas normativas e a carta magna de qualquer nação. Então é muito importante nós entendemos que a obediência é a chave do progresso, é a chave do sucesso. A desobediência é o contrário disso. Por isso que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais.
Hebreus 13 fala assim: obedecei os vossos pastores no Senhor. O que é obedecer o pastor no Senhor? Se o pastor, um homem de Deus, está pregando a palavra de Deus, ouça esta palavra e creia nela e pratique-a. Não é fazer tudo que o pastor mandar, gente, nós vamos sair daqui agora e nós vamos pular todo mundo aqui do 10º andar. Não, isso não é no Senhor, isso é loucura. Agora, se o homem de Deus, o líder, o pastor, é alguém que está te instruindo na palavra, obedeça essa palavra na boca dele, porque você vai prosperar. Vamos ver isso aqui. A cidade de Creta. Então, Paulo deixou Tito em Creta. Há uma igreja lá, mas antes de nós falarmos da igreja, vamos falar um pouco da cidade. Escute comigo e veja. Creta era a maior ilha, é a maior ilha localizada no sul da Grécia. Se você for na Grécia, no sul da Grécia, a maior ilha que tem lá é a ilha de Creta. Dizem os historiadores, isso é fato, escute, que Creta, nesta época, na época do apóstolo Paulo, era marcada pela degradação moral. Se nós estamos vivendo degradação moral hoje, esse negócio não é de agora, irmão. Isso é antigo. A desonestidade, a glutonaria e a preguiça de seus habitantes eram conhecidas de muitos naquele tempo. Chegavam-se até a apelidar os mentirosos de cretenses. Então, se você quisesse chamar alguém de mentiroso, né, aqui nós temos o Pinóquio. O Pinóquio, quem lembra da história do Pinóquio? O problema dele era a mentira. Né? Se você falar para um homem adulto, não sei as crianças, você fala, rapaz, você está parecendo um Pinóquio. Ele sabe que você está chamando ele de mentiroso. Então, se você chegasse para alguém e falasse, você é um cretense. Você está, de forma pejorativa, chamando ele de preguiçoso, embusteiro, enganador e mentiroso. Então, era algo conhecido naquele tempo e que havia pegado no conceito, nos valores daquela região, daquele mundo naquela época. No mundo mediterrâneo, cretanizar, significa mentir. Então, olha para você ver, cretanizar significa mentir. Você vê que o negócio pegou tanto que a palavra cretanizar significa mentir. Os de Creta, lembra os de Creta. Pensa num povo mentiroso, num povo preguiçoso, num povo enrolado, num povo desonesto, os cretenses. Agora a igreja ela nasce, ela cresce neste meio. Presta bem atenção, nós não devemos ter medo, irmão, da degradação moral, da desonestidade no mundo. A igreja foi colocada para ser luz no mundo. A igreja foi plantada por Cristo nesta terra para ser o sal da terra. Agora presta bem atenção, como começou a igreja lá em Creta? Não foi Paulo que levou o evangelho para Creta. Paulo passou lá, deu um upgrade e colocou um pastor para tomar conta, para gerenciar, pastorear e cuidar daquele rebanho. Olha para você ver, havia cretenses presentes em Jerusalém. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo? Quando Pedro prega o primeiro sermão e quase 3.000 almas se convertem. Olha quem estava lá, olha que tipo de público que tinha ali. Tinha muitas pessoas de vários lugares, inclusive tinha pessoas de Creta. Olha para você ver, Atos 2, verso 11, eu trago na tela o texto. Olha que tipo de pessoas que tinham lá, muitas. Agora eu vou só pegar o versículo 11, porque o 9, o 10 fala de outros povos e outras línguas. E tinham lá os cretenses, os de Creta, e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas línguas próprias falar da grandeza de Deus. Então o que aconteceu? Presta bem atenção. Como é que o evangelho foi para Creta? Tinha pessoas de Creta, cretenses, portanto, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Foram impactados pelo evangelho pregado por Pedro, converteram-se a Jesus Cristo e voltaram para sua terra natal. Obviamente, com muita dificuldade, porque não tinha uma igreja estabelecida lá, vai começar a partir deles. Não tinha pastores lá, não tinha uma organização, vai começar a partir de Paulo e com Tito estabelecido lá. Então, irmão, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai e organiza a igreja que já tinha algum grupo ali estabelecido, mas sem rumo e sem direção, ainda à altura que necessitava. Paulo chega, organiza,
coloca Tito, envia Tito e dá direcionamento para que Tito coloque em ordem aquela igreja. Então, foi nesse ambiente, irmãos, mundanizado dos cretenses, é que nasce a igreja de Creta, e Tito está lá para ser uma bênção lá, e Paulo então organiza esta igreja, confia a Tito a organização de Creta, e ali ele então faz um estabelecimento do evangelho naquele lugar. Eu vou ler alguns versículos para que nós possamos entender isso aqui. Paulo vai até falar do caráter daquele povo lá naquela época. Lembra os irmãos que ele está escrevendo essa carta para uma pessoa. Então o que ele está falando aqui, ele está falando para uma pessoa. Nós estamos lendo aqui uma carta particular, que Deus fez questão de deixá-la notória para todos nós, mas ela foi escrita para um discípulo de Paulo, um pastor que estava pastoreando a igreja de Creta. Olha lá, Tito capítulo 1, verso 12 e 13. Um deles é Paulo falando para Tito, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre o quê, irmãos? Como é que é pregar para gente mentirosa? Não é fácil. Uma vez eu fui atender um jovem aqui, já contei isso aqui, que antes de eu entrar, ele falou assim: pastor, já vou falar logo o meu pecado para o senhor, o meu pecado é a mentira. E ele virou para mim e falou assim, na bucha, assim, ele falou assim: eu estou com medo de entrar lá dentro e mentir para o senhor lá dentro. Eu minto tanto, que eu estou com medo de mentir para o senhor dentro do gabinete pastoral. Eu falei com ele: olha, já começou falando a verdade. Ele foi sincero, falou a verdade, eu vou mentir para o senhor. Eu já entrei com o pé atrás. Quando ele falava 10, eu já agarrava para 5. Quando ele falava 20, eu falei assim: deve ser 10. Menino mentiroso. Não é brincadeira, não. Tem pessoas que mentem descaradamente. A mentira se tornou uma verdade na vida dele. Ele acredita na mentira dele. Nós estamos no dia dos pais, né? Vamos ler. São sempre mentirosos, bestas ruins. Ventre, Paulo está falando que ele ouvia alguém falar dos cretenses. Pensa num povo ruim. Ventres preguiçosos, bestas ruins. E este testemunho é verdadeiro, Tito. Portanto, agora ele está falando na igreja. Olha o que ele fala para Tito fazer, irmão. Ele deu uma responsabilidade dura para Tito. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Irmão, se é para ser são na fé, pode-se, portanto, ser enfermo na fé. Eu posso ter uma fé saudável como uma fé doentia, esquizofrênica. Escuta o que eu estou lhe falando, irmão. Tem muitas pessoas fazendo loucuras em nome da fé, que Deus não está lá, mas ele acredita e vai fazendo, e vai derrubando o colonhão no peito, dizendo: Deus está aqui, vai dar certo, e vai acontecer, e tem que acontecer, porque eu falei que tem que acontecer. E vai quebrando princípios, e Paulo manda então ele repreender severamente. Essa turma aí, você não pode chegar: não, está tudo bem, irmão, não, bacana, que bom só que você... Irmão, o importante é vir. O importante é vir no culto, não. O importante é você ser tratado por Jesus. O importante é o evangelho lhe confrontar, o evangelho te curar, o evangelho trazer saúde para a sua vida para a sua vida. Isso é que é importante, com amor, mas com firmeza. Olha Tito capítulo 2, verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, tem que renunciar, irmãos. O evangelho de Cristo não é vinde como estás e permaneça como estás, não. Vinde como estás, para não viver como viver outrora. Tem transformação, é metanoia. Evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação, para cura, para libertação. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de comichão no ouvido. Tem pessoas que não estão suportando mais a sã doutrina. Paulo falou isso lá em 2 Timóteo. Então tem pessoas que não querem ser confrontadas, ela quer a vitória. Eu quero a bênção, quero prosperar, quero ser feliz. Que louvor, ele quer só louvar, porque o louvor mexe com o emocional e a palavra confronta a nossa vida, corpo, alma e espírito. Louvar é muito bom, irmão. Adorar é maravilhoso.
Eu tenho hora que eu estou no meu carro, dirigindo, ponho uns hinos, eu começo a chorar na presença de Deus. Mas só aquilo ali não basta. Eu preciso abrir a palavra e deixar o Espírito da palavra falar ao meu coração. Tem pessoas que choram quase que todos os dias por causa de um hino, mas não obedece a palavra, não vive a palavra. É uma fé doentia, não é uma fé saudável. Isso é muito sério. Muito bem, olha o que ele diz. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, olhos abertos, justa e piamente. Então existe um padrão normativo para que você e eu vivamos nesta terra. Vamos lá. O propósito da carta, basicamente 3. Incentivar Tito a, primeiro, completar a organização das igrejas em Creta. Segundo, confrontar as ações dos falsos mestres nessa região. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o grande problema que as igrejas evangélicas enfrentam e enfrentou naquele tempo. Escute isso. E terceiro, instruir os crentes a terem uma conduta apropriada. O cara está pastoreando uma igreja em Creta, aonde o povo é mentiroso, mas aquele que mentia não minta mais. Era desonesto, trambiqueiro, larga o trambique. Preguiçoso, vamos trabalhar. Levante, arregace as mangas, vamos produzir. Então tem uma conduta apropriada, uma conduta cristã apropriada. Eu vou agora te mostrar o esboço de Tito. Eu quero estender isso aqui, daqui a pouquinho eu vou estender. Olha lá. Então, basicamente, 3 capítulos. A mensagem central é ordem na igreja. E essa ordem, ela fala da organização interna, fala do cuidado com os falsos mestres, que é aí o Tito capítulo 2, os ofensores, os que ofendem o evangelho e ofendem a Cristo, e portanto também os obreiros da obra. E Tito 3, ele fala da obediência, da conduta que devemos ter na presença do Senhor e dos homens. Vamos dividir isso aqui para nós podermos compreender melhor. Podemos dividir o conteúdo dessa epístola da seguinte maneira. Primeiro, liderança eclesiástica. Tito, capítulo 1 todinho, ele vai tratar da liderança eclesiástica. Ele vai instruir Tito. A igreja precisa de pastor, mas não é de qualquer um pastor. Isso precisa ser dito, irmão. Eu vejo algumas pessoas querendo ser líder sem qualificação para liderança. Pessoa querendo ser pastor sem qualificação para sê-lo. Não é porque eu gosto, eu quero, achei bom, bonito. Não, primeiro tem que ter chamado. Tem que ser vocacionado. E a vocação pastoral, teve uma mulher que me procurou uma vez e falou assim: pastor Arlen, esse menino já tentou tudo, as portas tudo fechou, acho que ele tem chamada para ser pastor. Dr. Clauson, grande teólogo, ele diz o seguinte: o chamado para o ministério pastoral é quando todas as portas estão abertas. E você não vê uma única sequer, senão a porta do chamado ministerial. Deus não chama vagabundo. Ele chama o vagabundo e transforma-o. E prepara-o. Para que ele seja uma bênção e não uma maldição para o ministério. Tem pastores aí que não é bênção, é maldição. Estão sendo malditos para o povo de Deus, porque não zela pela doutrina, pela palavra. E doutrina, não confunda doutrina com uso e costume. Uso e costume é uma coisa. Doutrina é outra. Doutrina é ensino. É a palavra. Então ele fala da liderança eclesiástica. Segundo, ele fala da integridade na igreja. E essa integridade, ela precisa ser preservada, combatendo os falsos mestres. E terceiro, ele fala da integridade na sociedade. Então ele fala da integridade do obreiro, ele fala da integridade da igreja, ensino, e ele fala da integridade na sociedade. Aqui eu vou abrir ainda mais um leque, o esboço dessa pequena epístola. Vamos lá para um esboço mais explicativo. No capítulo 1, Paulo vai tratar doutrinariamente com a igreja. Ele exorta a igreja a somente eleger líderes que sejam verdadeiros servos de Deus. O líder, antes de ser líder, ele tem que ser genuinamente servo de Deus. Servir no corpo. Cair na graça
daqueles que servem juntamente com ele. E a rejeitar, olha irmãos, é a rejeitar. É duro você ter que rejeitar, mas ele fala, rejeite, não aceite, não coloque a sua mão. Aqueles que negam a Cristo por suas obras, olha, não nega por palavra, e dá paz ao Senhor, manda beijo, aleluia, glória a Deus, mas nega com as obras. Não é porque vestiu o manto de pastor, o terno, é o líder. Qual é a obra que ele tem praticado? Qual é o comportamento dele diário? Isso vai abençoar tanto a ele quanto aqueles que o ouvem. Então Paulo vai começar descrevendo o tipo de vida que os líderes, os pastores, os presbíteros deveriam ter, bem como o que deveriam desprezar. Eu vou ler para você não achar que eu estou exagerando. E nem Paulo está exagerando, esse é zelo. Olha Tito capítulo 1, versos 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível. Então o pastor, o líder, ele tem que ser alguém irrepreensível, não é perfeito, mas é irrepreensível. Meu filho vai esquentar demais, hein? Pode deixar, depois qualquer coisa você volta aí, beleza. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, o pastor, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, não bebe. Tem um monte de crente bebendo, irmão. E tem uns que ainda posta no Face ainda, descaradamente, no WhatsApp, no Twitter, sei lá o que, Instagram. Vai dar conta com Deus, irmão. Eu acabei de falar aqui, você que é pai que está bebendo, prepare, os seus filhos vão entrar por esse caminho. Está amarrado, pastor, amarrar você sabe, né? Viver não, né? Testemunhar não. Você acha que há mais poder na palavra ou na ação? Eu fui ministrar na palestra numa igreja, numa escola. E o assunto não era sobre homossexualismo. Não era. Mas de repente, quando eu estava terminando, uma professora falou assim, pastor, e o homossexualismo? Não era o assunto, a mulher jogou essa bomba lá. Aí eu virei e falei assim, vou fazer 2 perguntas. Me permita? Ela falou, pode fazer. Esclarece para nós. Eu falei, não vou esclarecer, vou fazer 2 perguntas. Falei, quem aqui acha o homossexualismo normal? Era para pais e mães. Quase todo mundo levantou a mão. Normal, normal. Falei, agora baixa. Aí eu falei assim, quem quer ter um filho homossexual? Levanta a mão. Ninguém levantou. Eu falei, então é normal na casa dos outros, né? É normal na casa dos outros, na sua casa não, né? Falei, encerrou. Acabou, tá bom. Não tenho nada contra, mas também não sou a favor. Ao pecado, irmão, não é homossexualismo, não sou a favor ao pecado, a promoção do pecado. Eu estou falando isso aqui porque tem muitos pais que acham normal levar um amiguinho, a amiguinha, né? E seus filhos estão vendo, estão crescendo perto, estão abraçando, estão beijando. Criança aprende por imitação. Criança aprende por imitação. Fique esperto, pai. Criança aprende por imitação. Olha o que seus filhos estão assistindo, olha onde seus filhos estão indo, quem são os amiguinhos dele. Vê o que eles estão brincando na internet, nas redes sociais, nas mídias sociais, para você não acordar tarde demais. Tarde demais. Eu atendi uma mãe com um menino de 9 anos e 6 meses que já tinha visto mais de 1000 filmes pornográficos. 9 anos e 6 meses. Mais de 1000 filmes pornográficos. Porque o menino sabia acessar, mas não sabia apagar o histórico. Estava tudo lá. Eu estou falando de um menino de menos de 10 anos. E muitos filmes, homem com homem, mulher com mulher, um animal, e 10, 30, 20. É um trem do cão, meu. O que tem lá, você não tem noção. Aí você fala, não, o meu baby não. Seu baby não. Não vigia não para você ver. O baby da irmã lá era crente. É crente também. Como dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, não mais hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio,
justo, piedoso, temperante. Paulo está fazendo o quê? Está funilando, irmão. Não é para qualquer um. Justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tem contradizente, irmão. Paulo está falando, Tito, não vai ser fácil. Eu estou te levando para um lugar, meu filho, que só Jesus para te dar graça. Mas põe em ordem. Prepara tudo, organiza tudo. Tira quem está brincando de ser líder de lá. Confronta. Capítulo 2, ele vai tratar da doutrina no lar. Tito é exortado a ser um padrão de boas obras. Olha lá, irmão, Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Em tudo te dá, por exemplo. Olha para cá, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão nos vendo. Você tem que tomar cuidado. As pessoas estão nos vendo. As pessoas estão nos observando, dia e noite, longe e perto. Porque hoje você, para saber da vida de alguém, um pedacinho da vida da pessoa, você não precisa estar perto dela não. Acesse as redes sociais, as mídias, que você vai conhecer um pouquinho a vida de alguém. Ou às vezes até mais. Então olha só, em tudo te dá por exemplo. Em tudo, irmão. Exemplo de quê? De boas obras. Faça o bem. Lembra do domingo passado? Na doutrina mostra integridade. Integridade na doutrina. Irrepreensível. Olha lá. Sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Agora, irmão, as pessoas estão falando mal dos crentes, por quê? Porque os crentes estão dando mau testemunho. Isso aqui tem que ser dito. Paulo está falando, meu filho, viva de tal forma que o adversário, aquele que se coloca como seu inimigo, e às vezes a gente tem inimigo que a gente nem sabe que é inimigo. E eles estão te lendo, eles estão te observando, eles estão procurando um vacilo seu para pegar uma pega em você. Isso é em qualquer um, irmãos, principalmente no pastor. Por isso que Paulo está falando com Timóteo aqui, vigia a sua vida, varão. Você sabia que o pastor é uma figura de pai para a igreja? Por que você acha que o pastor quer destruir a vida pastoral dos pastores? Porque tem pessoas na igreja que falam assim, por exemplo, poxa vida, eu já fui infeliz em casa, na minha família, agora eu estava debaixo do pastoreio do pastor fulano, e ele também faz besteira, caiu, olha lá o que ele fez, misericórdia. Fere o pastor, fere as ovelhas. O pastor muitas vezes ele é um referencial. Por isso que Paulo está falando, as pessoas vão olhar para você, principalmente o líder. No capítulo 3, ele vai trazer a doutrina do mundo. Ele tratou do evangelho na igreja, no lar, e agora ele vai tratar da responsabilidade de viverem como exemplos para o mundo. E aqui ele vai trazer 3 ordens sobre fé através das boas obras. Pode passar? Fé através das boas obras. Irmão, as pessoas precisam ver as nossas boas obras. Boas obras não salvam, mas é para os salvos. Você não vai para o céu por causa das boas obras, mas as suas boas obras, salvo, vai com você para o céu. Interessante isso. As boas obras dos salvos acompanham-no, está lá em Apocalipse, com o céu. Você vai ser galardoado pelo serviço prestado, pelas obras que elas vão ser provadas, e Deus vai galardoar os obreiros pelas boas obras praticadas na terra. Boas obras não salvam. Fomos salvos gratuitamente pela fé. Não vem das obras. Efésios 2, verso 8. Para que ninguém se glorie. Está vendo lá, eu fiz mais do que ele, eu vou ganhar. Não, 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 não. Nem todos aqueles que fazem muito serão muito abençoados lá. Tito 3, verso 1. Estejam prontos para toda boa obra. Estejam prontos. Fazer o bem deve ser uma reação imediata em qualquer oportunidade. Pois não, meu filho.
Aí tem que estudar o caso para saber o que houve. Mau testemunho. Entendi, meu filho. Agora, eu por um outro lado, eu também tenho que dizer, tem pessoas, irmãos, que vão procurar ocasião para sair de uma igreja. Então ele tem que procurar alguém culpado para sair. Estava errado. Não, eu estou pegando... Ele quer voltar. Os erros do irmão ofendeu ele. Entendi. Ele está todo errado. Isso mesmo, é verdade. Ele entendeu bem. É verdade. As pessoas estão observando a gente. Então, não seja ocasião para tropeço de ninguém. Mas alguns vão tropeçar justamente, talvez, por causa do seu equilíbrio pastoral, ou ministerial, ou liderança. Vamos lá. Tito capítulo 3, verso 8, boa palavra, Ricardo. Sejam solícitos na prática do bem, das boas obras. Então aqui ele fala sobre novas oportunidades que virão. Seja solícito. O que é ser solícito? Alguém te solicitou algo, alguém te pediu uma ajuda. Eu estava em casa ontem à tarde, Josemar me liga, tem um rapaz chorando aqui, querendo falar com o senhor. Corri para cá. Eu poderia falar, é ovelha nossa? Não. De onde é? Não, de longe. Fala com ele que eu não vou, não. Mas eu vim. Atendi um rapaz chorando, pensando em suicídio. Solícito. Tem pessoas gritando por ajuda. Você está entendendo? Eu não sei onde estamos todas, mas pediu ajuda. Seja solícito. Se você pode ajudar. O que eu fiz? Não fiz nenhum milagre. Eu vim aqui, falei alguns versículos da palavra, orei por ele, mostrei o caminho que ele deve seguir, saiu daqui com as lágrimas enxutas, voltou para casa, estava indo embora, voltou para casa por causa do evangelho, que é o poder de Deus. Tito capítulo 3, verso 14. Aprendam também a distinguir-se nas boas obras. O que ele está falando aqui? Aprendam também a distinguir-se. Ou seja, não faz só o que você sabe fazer, não. Aprenda a fazer algo novo para o bem de todos, ou para o bem de alguns. Então, irmão, tem pessoas, olha para você ver, nós temos pessoas que, pastor, eu nunca trabalhei com criança, mas se me ensinar eu quero. A vida inteira eu só fui recepcionista, mas agora eu estou sentindo no meu coração que eu posso ajudar no outro ministério. Ser solícito para se distinguir-se em outras boas obras. Coloque-se à disposição para ser do bem e fazer o bem da forma que você sabe e aprenda a fazer novas outras coisas boas na vida. Teve uma senhora que evangelizava presos. Ela adoeceu. Ficou com as duas pernas mole, cadeira de roda, não podia mais na cadeia. Sabe o que ela fez? Ela fez o que ela nunca havia feito. Entrou numa escola, aprendeu a ler e escrever. E ela, antes de morrer, foi uma mulher que evangelizou presos por mais de 10 anos através de cartas. Ela nunca mais foi numa cadeia depois que as perninhas dela amoleceu, mas ela aprendeu a escrever e a ler para mandar cartas para preso. Morreu escrevendo carta para preso e manda para cela 12, cela 15, cela 18, cela 26, cela 32. E sempre tem alguém que ajuda a gente que quer ajudar bem. Conseguiram o nome dos presos tudo, a cela deles tudo, aonde estava todo mundo. Consegue. Quando você quer fazer o bem, irmão, aparece as portas, Deus move os céus para que você seja útil. O problema é que nós resmungamos demais, podendo fazer tantas coisas boas, inclusive para Deus. Quem está entendendo, diga amém. O pastoreio da igreja. Vamos lá, porque Tito fala disso. O apóstolo Paulo, ele preocupava-se muito com algumas classes de pessoas na igreja. E ele orientou a Tito a tratá-las com atenção. A primeira classe que ele pede a Tito para tratar com bastante atenção é ele próprio. Olha Tito capítulo 2, verso 1. Ele fala assim: Tu, porém, você vai cuidar dos outros, mas cuida de você também. E aqui ele está falando na questão ministerial. Ele diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Timóteo, foca na palavra, seja um homem saudável, seja um homem bíblico.
para que falando aos outros, essa é fala de Paulo, não está aqui. Paulo diz assim, olha, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então eu quero viver o que eu prego para que não seja vergonha e motivo de chacota. Ele fala o que deve ser feito, mas ele próprio não faz. Então ele fala para Tito, pastorear a si mesmo, cuidar de si mesmo. Depois ele vai tratar, é interessante isso aqui, irmãos, olha o conselho que ele dá para homens idosos. Tito 2, verso 2. Exorta os velhos a que sejam temperantes. Tem uma palavra aqui para os adultos, aqui, os velhos, olha. Sejam sérios, sejam sóbrios. Quando fala sóbrios, é gente que discerne, gente sábia, gente que não é dada à bebida, irmão. Sóbrio, não é ébrio. O ébrio não tem sobriedade, o sóbrio, ele não se entrega à embriaguez, à bebida. Seja sóbrio, vigilante, atento, sãos na fé, no amor e na constância. Então perceba vocês que a Bíblia tem um aconselhamento específico para os idosos. Não, tem que dar um desconto para o Zequinha, ele agora fez 60, fez 70, tem que dar um desconto para ele. Não, irmão, a Bíblia manda você ser uma pessoa temperante, uma pessoa séria, uma pessoa sóbria, uma pessoa sã na fé, que ame e que seja constante. Depois ele fala para as mulheres idosas. Ele teve cuidado, olha o que ele vai falar agora para as mulheres idosas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Está entendendo, irmã? Sérias no seu viver. Agora, olha a responsabilidade das mais velhas com respeito às mais novas. Olha o que ele vai falar aqui. Como convém às santas. Eu estou vendo as mulheres ficando velhas e ficando sem vergonha. Desculpa a expressão, irmã. Nunca usou mini saia. Fez 60, está usando mini sainha agora. Toda, só nos postes. Estou bonita, estou chique, estou linda, estou toda, estou não sei o quê, papapá. Mas gente, não caluniadoras. Não caluniadoras. Entendeu, irmãs? Não dadas a muito vinho. Mestras no bem. Para que ensine as mulheres novas. Olha, qual é a missão das mais velhas? Ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos. Eu acho essa ordem de Paulo aqui fantástica, irmão. Ele não coloca o filho na frente do marido. Qual é a missão da mulher? Amar o marido, depois os filhos. Ele não fala, ame os filhos e também, não esquece dos maridos não, hein? Não, amem o marido, depois os filhos. Por quê? Porque os filhos vão crescer e vão embora. E casamento é para a vida toda. Irmão, casamento sempre foi para a vida toda. Está inverso, eu sei. Mas nós estamos aqui para desinverter isso. Em nome de Jesus. Nós queremos as mulheres aqui amando os seus maridos. Amém, maridos? Os maridos gostaram, ó. Agora os maridos também devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Amém, maridos? Cuida dela, como Cristo cuida da igreja. Deu a vida por ela. Você deve dar a vida pela sua esposa. Mas voltando para Tito, aqui o irmão não está com a razão. O irmão Paulo, ele fala aqui, olha, mestras nos bem para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Olha as mais novas aqui, irmãs, olha, a serem moderadas, equilibradas. Olha o que ele fala aqui, castas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, submissa aos maridos, a fim de que a palavra não seja blasfemada. Então tem mulheres hoje que batem no peito, que nada, você quer. Eu tive nos Estados Unidos,
A América faz muito bem financeiramente para muitos brasileiros, mas faz muito mal para o casamento de muitos brasileiros. Eu não estou falando de todo mundo, mas existe uma grande gama de brasileiros que vão para lá e ganham dinheiro. Mas o casamento fica aos frangalhos. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto. E aí a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. Eu tive numa casa e o casal mostrando um grande desconforto. Por quê? Um mora aqui em Minas e o outro mora lá para o lado de Rondônia. Um quer investir lá, o outro quer investir cá. Então o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Você põe onde é que você quiser, eu ponho onde é que eu quero. E aí divide. Em vez de focar num lugar, foca para tudo quanto é lado. Você pode pensar assim, não, mas é 2 empreendimentos. Sim, mas é 2 bicudo. Não é 2 empreendimentos que eles sonhavam. É porque não consegue somar um com o outro. Porque ela tirou a independência dela, e ele tirou a dele, e assim, cada um manda nas suas coisas. Não há cumplicidade. Então essa voz feminista no mundo aí fez mais mal para a mulher do que bem. Por quê? Porque levou a mulher ao estresse. Adoeceu a mulher. Mulher não tem que ser homem. E eu não estou aqui falando que a mulher não pode trabalhar, ter o dinheiro dela. Ela pode trabalhar, ela pode ter o dinheiro dela. Ela pode estudar, ela pode ser alguém importante na vida. Mas ela não pode perder o foco. O que o feminismo quer? Quer tirar a mulher da submissão, do zelo dentro da sua casa, do cuidado com seus filhos. Quer colocar ela na rua, no frenesi, na loucura. Ela e o marido para fora de casa. E deixa a casa, a Deus dará. Em todos os sentidos. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O mundo melhorou e piorou a família. Resumindo, o mundo melhorou, mas piorou a família. Piorou a família. Eu estou orando para o Brasil prosperar, mas eu estou orando mais para Deus ter misericórdia das famílias. Porque quanto mais prospera, mais mal faz para a família, irmão. Mais mal faz para a família. Você pode ir em qualquer país rico, milionário. Vai na Suíça, você vê o índice de suicídio, de divórcio. Vai nos Estados Unidos. Vai na Inglaterra. Vai na Holanda, vai na Alemanha para você ver. Vai no Canadá. Até casamento de gente com animal aprovado por lei. Quer casar com a galinha? Pode casar, traz a galinha aqui, vamos ensinar. Bota a patinha dela aqui, você assina, ela bota a patinha na galinha. Os moços, Tito capítulo 2, versos 6 a 8, olha lá. Exorta semelhantemente os jovens. Irmãos, que 3 capítulos o camarada fala para os velhos, fala para as velhas, fala para as mulheres velhas e mulheres novas, fala para os moços, olha, exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados. Tem que ter limite, irmão, tudo na vida tem que ter limite. Não é porque você é homem que você pode navegar aonde você quer ver, não, é homem tem que ver pornografia. Quem falou que homem tem que ver pornografia? Homem que é homem não vê pornografia. Homem que é homem não vive se masturbando. Homem que é homem não fica com os olhos carregados de pecado. Nunca tocou em ninguém, mas é um adúltero, um prostíbulo no coração. Deseja tudo que vê. Em tudo te dá, jovem, por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra, olha lá, na doutrina, no ensino, mostra incorrupção, gravidade, seriedade, sinceridade, linguagem sã, jovem, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Tem um adversário, irmão.
Paulo sabe que tem um inimigo. Esse inimigo aqui não é o Zé, o João, o Joaquim, o Pedro, o fulano. Esse inimigo aqui é o diabo, que vai alugar pessoas para te odiar. Mas o nosso inimigo não é carne e sangue, é o diabo. Nós temos que envergonhá-lo, porque ele está esperando você cair, você naufragar, você fracassar, como crente, como cristão, como servo de Deus, como modelo, como referencial para este mundo. E aí ele fala assim, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ele fala até para os servos. Você é empregado, você trabalha para os outros? Tito capítulo 2, verso 9 e 10. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores. Tem pessoas que pedem emprego, ele quase geme na frente do patrão. Pelo amor de Deus, me arruma um emprego, eu quero um emprego, pelo amor de Deus. Pode me pagar um salário. Aí o cara fala assim, não, eu vou te pagar 1,5. Ele fala, não, ganhei da loteria. Aí ele entra, com 3 meses está reclamando que ganha pouco. Ele esqueceu que aquela porta foi aberta como um milagre de Deus para ele. Aí ele começa a falar mal do patrão, ele começa a falar mal da empresa, ele vira o fofoqueiro da empresa, ele fica o contencioso, o faccioso. E ele conta para todo mundo, o dia que eu sair daqui eu levo no pau. Levo no pau, vou mesmo, eu quero meus direitos. E torcendo para a empresa onde ele trabalha, naufrague, bobão. Se naufragar, naufraga todo mundo. Você está numa empresa pedindo para ela afundar, você está nela, vai afundar você e todo mundo. Olha o que ele fala aqui, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem. Faz bem feito. Não contradizendo, não defraudando, não roubando a empresa, furtando as coisas dela. Até uma caneta que você pega, irmão, que não é sua, você está fazendo mal para a empresa que você trabalha. Uma caneta. Ah, não tem problema não, isso aqui é seu. Não é. Então deixa lá. Dê testemunho. Teve um camarada aí que o patrão vestiu de empregado e foi trabalhar na empresa dele. E colocaram ele para trabalhar com o encarregado. O encarregado ia ensinar ele o serviço geral. O encarregado era um crente. Você tem que ver o testemunho que o encarregado deu para ele. O cara chegou e falou assim, olha, aqui é o seguinte, horário é tal, tem que entrar na hora, a empresa é boa, chegou, valoriza o seu trabalho, e pai. E o patrão lá vestido de empregado, ralezinho, dono da empresa. E o camarada que foi encarregado, o encarregado que foi encarregado para ensinar o patrão, que é empregado, trabalhar, deu um show. Só nas televisão, na rede aberta aí, deu um show. Testemunho, palavra, botava ordem na casa, todo mundo gostava dele, porque era irmão, você para ser um gerente, tem pessoas que quando entram num cargo de gerência, ele vira um demônio. Querer agradar o patrão não é ser ruim para os servos. É você ser uma bênção para todo mundo, irmão. Olha aqui, em tudo agradem. Não contradizendo, não defraudando. Aí quando o camarada foi lá, que ele tirou a máscara, entendeu quem era quem que estava lá, aí o patrão perguntou para ele, mas rapaz, o patrão chorou, irmão. Falou, eu preciso de empregado como você. Ele falou assim, não, tudo isso que eu estou fazendo aqui é para a honra e glória do meu Senhor. Eu não trabalho só para você, eu trabalho para Jesus. Eu sirvo um Deus que me vê 24 horas, que conhece meu comportamento, e eu quero dar testemunho para minha família. Irmão, o cara pregou, ali foi uma pregação que eu vou te contar, tremenda. Agora, você pensa que todo crente faz assim? Isso mesmo. Ex-dependente químico, prega, o menino é fera, o cara é top, ovelha e tanto, de algum pastor bem-aventurado por aí, amém.
Glória a Deus, boa palavra. Servos, olha o que diz, mostrando toda boa lealdade. O cara é leal, irmão. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E aí então ele fala agora para as pessoas em geral. Aí você fala assim, graças a Deus não sou velho, não sou novo, não sou jovem, não sou isso, não sou aquilo. Então aqui ele pega todo mundo no final. Olha lá, Tito capítulo 3, verso 1 e 2. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades. O que é isso, irmão? Autoridades. Principados e potestades são autoridades constituídas, delegadas. Tem pessoas que têm dificuldade de se sujeitar à autoridade constituída, ele é rebelde. Por isso que eu falo, irmão, começa em casa. Deus deu a você filhos para você treinar os seus filhos. Seus filhos têm que ter limite, os seus filhos têm que ouvir não. Os seus filhos têm que ter um pai, não é um pai bonachão, panaca, não. É um pai que ama o filho a ponto de corrigi-lo. Ele tem que aprender a se sujeitar à autoridade, porque ele vai chegar lá fora, e lá fora o pau vai quebrar no lombo dele. Ele não vai ter o papai e a mamãe para a vida toda. Não vai ter. Então, faça o seu filho crescer. E estejam preparados, diz ele, olha lá. Que eles obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos. Tem pessoas que gostam de falar mal dos outros, criticar os outros, mas sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O nosso tempo não vai dar, mas eu quero terminar aqui com os falsos profetas, os falsos mestres. Dois grandes problemas que a igreja enfrenta e tem enfrentado. Falsos profetas, diga comigo, falsos profetas e falsos mestres. Aqui em Tito ele vai tratar só de falsos mestres, mas eu coloquei aqui o falso profeta só para você entender o que eu vou te mostrar aqui agora. Pode fechar aí, viu, Ana? Muita gente entregando mensagem que Deus não mandou. Irmão, nós estamos vivendo uma época que tem que tomar muito cuidado. Não se iluda com pastores, missionários, pregadores aí revelando o nome. Vigia, irmão. Não seja presa fácil do inimigo, irmão. Não seja presa fácil do inimigo, irmã. Vai ter muita prestação no dia do juízo, porque há muitos profetas, ditos profetas, que perderam completamente o temor de Deus. Estão falando o que Deus não mandou falar. Deus está me mostrando, você aí, irmã, fique de pé. Há uma grande vitória chegando na tua vida. Deus é contigo. Ele manda lhe dizer que está abençoando seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, sua irmã. Aí o povo fica doido. Mas Bíblia que é bom? Nada. Me revelou. Deus falou comigo. Falou, teve ministração, teve Bíblia, teve palavra, teve. Ele leu um versículo, não pregou e começou a revelar um monte de coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pessoas usando o nome de Deus ao invés de ser usado por Ele. Para passar a imagem de profeta, de íntimo de Deus. Muita gente escandalizando o Evangelho por profetizar mentiras. E quando Deus não cumpre, muitos afastam até da casa de Deus. E outras pessoas da casa de Deus. Não diga assim se Deus não te revelou. Não ponha a tua mão onde Deus não está onde Deus está tratando, irmão. Não ponha a sua palavra onde Deus calou. Tem pessoas que Deus está calado e é hora de Deus calar para ela. E quando eu digo calar, não é deixar de falar, olha Deus falando aqui, mas é no particular, na necessidade, na particularidade. Deus trata com cada um como quer, temos que tomar cuidado. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas querem, irmãos, balangar os crentes, e não edificar os crentes. Deus não é meu servo e nem seu servo para cumprir as promessas que nós fazemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento. Olha lá, Mateus 7,15, é Jesus quem fala. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, como é que ele está ali?
Presta atenção, eles vêm a vocês, dentro da igreja, irmão. E entra vestido de pele de ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Agora sim, os falsos mestres, para nós concluirmos. O perfil dos falsos mestres, Paulo mostra aqui para Timóteo, em poucas palavras. Primeiro, rebeldes. Tito 1, verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os judeus que se converteram. Não respeitam a liderança, nem os ensinamentos da palavra. Segundo, promovedores de conversas inúteis. Tito 1, verso 10. Porque há muitos ordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Terceiro, enganadores. Tito capítulo 1, verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ele está falando de gente dentro da igreja, irmão. Falsos mestres. Pior do que aquele que profetiza, Deus está falando contigo, com esse, com aquele outro, é o falso ensinamento. É a doutrina errada. É a deturpação do evangelho. Enganadores. Quarto, impuros. Tito capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quinto, detestáveis. Capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sexto, desobedientes. Está em Tito capítulo 1, verso 16. Termino aqui. O que fazem os falsos mestres? Pervertem famílias inteiras. Tito 1, verso 11. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que convém, por torpe ganância. Segundo, ensinam falsidades. Tito 1, verso 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Terceiro, dizem falsamente conhecer a Deus. Afirmam que conhecem. Não, eu conheço o Senhor, tenho intimidade com Deus. Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus me falou. Presta bem atenção. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. E termino. Tarefa de Tito. Primeiro, não é fácil não, irmão. Olha o que Deus coloca nos lombos de Tito, por intermédio de Paulo. O que é que Tito tem que fazer? O que é que o pastor da igreja de Creta tinha que fazer? Primeiro, calá-los. Calá-los. Tem pessoas que não podem falar. Tem pessoas que têm dificuldade, teologicamente, e precisa ter zelo para que a obra de Deus não desande por causa desse. Tito capítulo 1, fecha aí minha irmã. Tito capítulo 1, verso 11. As quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. E segundo e último, para nós orarmos, repreendê-los severamente. Tito capítulo 1, verso 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha para cá, irmãos. Eu vou te convidar a se colocar em pé. Coloca de pé. Segura aí, fica de pé. O evangelho é para ser vivido e pregado. Deus colocou uma responsabilidade nas mãos de Tito, por intermédio de Paulo, o apóstolo. Cale os rebeldes, os falsos mestres, e repreende-os severamente. Mas ele não fez só isso. Ele mostrou para Timóteo como que ele deve cuidar de cada faixa etária e de cada irmão e irmã dentro daquela igreja. Nós estamos vivendo hoje uma igreja numa era pós-moderna. O evangelho é o mesmo. A mente e o coração dos homens é que tem mudado numa velocidade assustadora. Se você não vigiar, se você não amar o Senhor de todo o teu coração, você pode desprezar a sã doutrina, criar comichão nos seus ouvidos
e procurar alguém que venha falar aquilo que você e o seu desejo, o seu coração pecaminoso aceita como verdade. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Eu falo isso com muito amor e com muito carinho. Você vai encontrar igrejas aí para tudo quanto é gosto. Tem igreja até de nudismo no Brasil. O pastor fica nu, todo mundo nu. Dando glória a Deus, aleluia. Voltaram para o paraíso. Só que estão vivendo um inferno. Porque o mesmo Deus que entrou no paraíso e expulsou Adão e Eva de lá, os vestiu e tapou a vergonha e a nudez. É vergonha por quê? Porque a intimidade de um homem e de uma mulher é tão somente circunscrito para o seu cônjuge. Então, em nome de Jesus, ouça a palavra, fica do lado da verdade e deixa Deus pastorear o seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, eu consagro e entrego nas tuas mãos este rebanho, que não é meu, é teu. Que o Senhor confiou a nós, pastor Éder, pastor Ricardo, a mim, o pastoreio. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça, amor, mas firmeza doutrinária, para podermos educar e edificar esta obra aqui na palavra. Passa o teu sangue sobre nós, e lava-nos, e perdoa-nos, e restaura-nos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Edifica a tua obra, prospera, abençoa, dê saúde na fé, porque assim sendo, as demais coisas vão ser acrescentadas na vida deste homem e desta mulher. Guarda, portanto, a nossa vida e que sejamos edificados cada dia mais pela tua doce e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar um beijo aí, um abraço na sua esposa, pode se assentar. Oh, vou pedir os dois varões aqui, vamos tirar esse, fazendo um favor, por obséquio, vamos colocar bem no cantinho ali assim, ó. Não, porque, não, tem, porque, isso, menino. Um pouco na frente, as crianças? Não? Meu filho,